nós vamos meditar na segunda parte de uma mensagem. Depois nós vamos entrar em oração. Mais um momento de oração. Tivemos a oração familiar, tivemos a oração ministerial. Depois nós vamos entrando em outras categorias de orações para que Deus venha ministrando a nós. Nós vamos dar continuidade à ministração que eu iniciei. Essa ministração que nós vamos continuar agora, nós vamos lá para Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Onde Jesus está contando uma parábola. Onde Jesus está ensinando como que não é simplesmente falar, mas é o fazer. O falar tem uma certa responsabilidade, um certo peso. Mas o fazer é que está a diferença. A nossa diferença nunca vai estar no falar, mas a nossa diferença vai estar no fazer. É aquilo que nós estamos fazendo. E a palavra de Deus, ela vem dizendo assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. E chegando-se então o segundo, falou-lhe de igual modo, e respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disse-lhe: o segundo. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disse-lhe: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Aleluia. Senhor Jesus, revela-nos a nós mais uma vez a profundidade da tua palavra. Aquilo que nós precisamos, ó Deus. Aquilo que nós necessitamos nessa noite. Com o impacto dessa palavra, que a nossa vida será transformada. Amém. Olha para dentro de você e fala para você mesmo: se prepara para ser mudado. Porque o que nós temos na nossa vida é isso, é nos preparar para ser mudados. Quando Jesus traz essa parábola, ele fala que um pai tinha 2 filhos e chegando ao primeiro disse: vai trabalhar na vinha. E ele disse: sim, eu vou. Isso que nós encontramos em nossas vidas são muitas pessoas que têm dito sim para tudo, mas não têm feito nada. São pessoas que elas nem argumentam muitas coisas, mas ela está constantemente dizendo sim, eu vou, sim, eu faço, deixa comigo, não, eu vou fazer, eu vou, eu faço isso, eu faço aquilo outro. São a maioria das pessoas que ela quase nunca diz não. Mas são as pessoas que menos faz. São as pessoas que menos produz. Então nós temos que ter uma plena convicção de que realmente o resultado da nossa vida e como as pessoas vão olhar para nós não está mediante daquilo que nós falamos, mas sim naquilo que nós fazemos. Tem pessoas que olham atitudes e ele fala: diante dessa atitude não vou ser igual ao fulano, diante dessa atitude não serei igual ao cicrano. Porque o que vai condizer com a nossa vida é isso. É o que nós estamos fazendo. O que faz a diferença de um cristão e de um não cristão
É o que o cristão faz. Não é levar o nome de Cristo, mas é ser um verdadeiro, como diz a palavra em si, pequeno Cristo. É viver o cristianismo. E quando muitas pessoas que falam que não, mas a Bíblia diz que depois ele se arrependeu. E ele foi fazer. Porque tem muitas pessoas que ela costumeiramente fala que não, mas ela sempre está executando. Porque ela pensa, porque ela para pensar. Porque a maior dificuldade que o ser humano tem é de pensar antes de responder ou antes de executar qualquer coisa. A maior dificuldade que o ser humano tem na parte em obediência a Deus é ele entender o que Deus está mandando ele fazer. É ele entender qual é o propósito de Deus para a vida dele. Quando o pai manda o filho trabalhar na vinha, Deus mandou trabalhar na vinha, é um serviço específico. E ele sabe o que tem que ser feito na vinha. E ele disse, eu vou. Quando você fala que você vai, automaticamente você já deixa, como diz, um lugar que é seu, de ocupação. E outra pessoa não ocupa aquele lugar, aquele lugar fica vago. Por quê? Porque você tinha como se você tivesse feito uma reserva. E na hora dessa reserva você não cumpriu com a sua obrigação. Tem um monte de gente fazendo reservas e não cumprindo com obrigações. Tem um monte de gente falando que faz isso, que faz aquilo, mas na hora que vão apresentar os resultados são muito abaixo daquilo pela qual elas falam. São pessoas que se elevam o ego muito acima. Mas, na verdade, quando você para analisar a estrutura, vida dele, ele é muito abaixo daquilo que ele está falando. Já tem pessoas que quase não falam nada. Já tem pessoas que quase não prometem nada. Mas só são aqueles que mais surpreendem você. Aquelas pessoas que geralmente, às vezes, estão mais quietinhas. Eu já me surpreendi com várias pessoas dentro de ministério, aqui mesmo, em pouco tempo que eu estou aqui. Pessoas que me prometeram muitas coisas e que não cumpriram. Pessoas que não me prometeram nada e cumpriram muito mais do que aqueles que prometeram. Então, aonde está a visão de cada um? Aonde está realmente o compromisso de cada um? Porque não é um compromisso, como diz, adelmocêntrico. Por quê? Porque o compromisso adelmocêntrico é o que a minha família tem que ter comigo. É um compromisso comigo. Mas o compromisso na igreja, o compromisso ministerial, é um compromisso cristocêntrico. É Cristo centralizado na ação e na atitude do cristão. Então, quando você tem essa ação de Cristo, então, geralmente você vai saber o que está na sua capacidade. Você vai saber o que você pode, o que você não pode. Quando nós analisamos a nossa vida e nós sabemos até onde nós podemos chegar e até onde nós não podemos chegar, nós vamos fazer os propósitos certos com Cristo. Nós vamos caminhar certo com Cristo. A maior dificuldade é que as pessoas, elas fazem as coisas, mas elas não medem o que elas podem fazer para Cristo. Quando nós procuramos um trabalho, nós primeiro pensamos qual é a carga horária, quantos que eu vou ganhar. Mas nós não pensamos se isso vai interferir na obra ou se isso vai interferir na minha vida cristã, se isso vai me acarretar um cansaço sobrenatural, aonde eu não terei mais tempo para Cristo, aonde o cansaço vai consumir toda a minha energia cristã e eu posso morrer na fé. Então, as pessoas elas nunca analisam o resultado do cristianismo, ela sempre analisa o resultado financeiro, o resultado pessoal dela. Mas como cristão, nós temos que sempre apresentar resultados do cristianismo. Existe um homem, uma historinha que eu ouvi, ou até um pastor contando. Ele disse que chegou um homem, uma empresa, a procurar emprego, e o cara perguntou para ele assim, na hora da entrevista, você tem uma religião? E era um cristão. E ele falou assim, vou falar que eu tenho, né? Porque se o cara tá perguntando é porque o cara quer contratar os crentes, né? E aí o cara falou assim, eu tenho sim, eu sou cristão. O cara, rapaz, que bom. É muito bom que você tenha uma religião, cara.
Mas você está dispensado. Nós não contratamos crente aqui nessa empresa. Porque crente causa muita confusão, crente dá muito trabalho, tá? Nós não contratamos cristãos aqui, tá? Muito obrigado. Dispensou o cara. Ele vai para uma outra entrevista de emprego. E nessa outra entrevista de emprego, a pessoa faz a mesma pergunta para ele. Você é cristão? Mas aí ele lembra da experiência passada. Eu falei que era. E aí, eles não me contrataram. Mas eu preciso do emprego. E aí ele fala: não, eu não sou cristão. Eu nem tenho religião. Aí o cara fala: ih, rapaz, que pena. Porque aqui nós só contrata pessoas que têm uma religião. Porque pessoas que não têm religião são pessoas que não têm firmeza em nada. Ele não tem uma base para se firmar. Resumindo, mantenha aquilo pelo propósito que Deus te chamou. Independente da situação em que você está. Porque a maior dificuldade que nós temos é de assumir o nosso compromisso como cristão. É de assumir a nossa meta como cristão. Nós esquecemos porque nós não conseguimos olhar para Cristo. Nós sempre estamos olhando para o homem. Então, por olhar para o homem, a maioria das pessoas não consegue exercer um papel de grande importância na igreja porque o foco dele sempre é as pessoas e não Cristo. Aquele versículo que fala: trabalha para o homem como se estivesse trabalhando para Cristo. São poucas pessoas que conseguem trabalhar, apresentar grandes resultados. Não pelo fato de querer ser elogiado, de querer crescer, mas apresentar grandes resultados para se apresentar para Cristo. Porque a nossa maior recompensa, todo mundo busca uma recompensa terrena. E quando nós falamos sim porque, na verdade, duas coisas. Nós não queremos ser contrariados e não queremos ouvir sermão. Então nós falamos sim. Vou falar um sim logo para dispensar, porque daí não fica... Aí você fala não, aí você fala, pô, mas se eu falar um não, eu vou ter que me argumentar o porquê do não. Então, na dúvida, eu vou falar um sim, mas eu não vou fazer. Você vai no churrasco na minha casa? Então, vou. O cara não vai. Ele só falou que sim, pra você não ficar e chega na hora e fala, não dá pra mim ir. Só isso. Porque ele não queria ir. Então são muitas vezes que nós temos a maior dificuldade de dizer o não. A maior dificuldade de assumir uma grande responsabilidade. E Jesus pergunta, quem foi que fez o papel certo aqui? O peso aqui não está na palavra. Está na execução. Então você tem que analisar a sua vida. O que você tem executado? O que você tem feito como cristão? Conhecer vários tipos de livro, conhecer a Bíblia, não te mostra quem você é. Mas a vivência te mostra quem você é. A aplicação te mostra quem você é. Eu estava orando e o Espírito Santo, ele falou algo comigo. E ele falou, eu vou fazer uma coisa que ele me disse. E a hora que ele falou isso, eu vou fazer tal coisa. E eu falei, e vou fazer assim, 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 assim. E eu comecei a criar. Aí ele falou assim, é isso, Adelmo. É isso que o povo faz. Por isso que a maioria das pessoas não me ouve. Porque eu dou uma ideia. E ele quer criar o projeto. Essa ideia é minha, o projeto é meu. Se foi eu que falei que vou fazer isso, então o projeto é meu, vai ser executado do meu jeito. O que acontece é que eu dou uma ideia e a pessoa cria um projeto dela. Aquele projeto que ela criou dentro da cabeça dela não dá certo, porque é o projeto dela, não é o projeto de Deus. Deus deu a ideia, o projeto teria que ser de Deus. E aí, quando aquilo dá errado, ela fala, não é de Deus. Na verdade, ela desiste do propósito para o qual Deus chamou ela, porque ela calculou de um jeito, mas Deus chamou para outro. E quando Deus dá algo para nós, Deus fala assim, ó, eu vou levar você para uma viagem. Aí você fala, é verdade, eu vou viajar do avião TAM, eu acho que eu já vou reservar minha passagem, eu já vou fazer isso. Pô, que dia que vai dar para mim viajar, hein? Calma, calma, o Espírito Santo falou que ia te levar para viajar às nações. Primeira coisa, você tinha que perguntar, Espírito, o que nós vamos fazer lá?
Porque as pessoas se preocupam pouco com a passagem de como vai, que dia que vai. Mas Deus não manda ninguém para lugar nenhum sem propósito. Deus não te dá nada sem propósito. Então, quando você entende os propósitos de Deus, aí você realmente para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E quando ele falar algo para você, antes que você crie na sua mente, antes que você comece a criar o projeto, tenta ouvir o dono do projeto. E ouvir o dono do projeto não é fácil. Ouvir o dono do projeto não é simples. Deixar a mente, aquilo que Deus falou para Josué, meditar, aquela meditação que Deus falou para Josué, é mais difícil do que esforça que tem bom ânimo. Esforçar e ter bom ânimo é muito mais fácil do que meditar. A meditação é uma das coisas mais difíceis que o cristão tem de viver na vida dele. Porque ele está em constantemente atividade. Se eu falasse assim, vamos orar agora, e todo mundo começa a orar, nós vamos orar. E se eu falar assim, agora nós vamos ficar 10 minutos em silêncio, você não vai pensar nada, você não vai falar nada, você não vai... Eu garanto para você que uma parte pode até dormir, a outra parte vai pensar muitas coisas, menos em oração. Ou não vai ficar com os ouvidos atentos para ouvir o Espírito, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração é você não conseguir se manter em um ambiente totalmente em silêncio. Você precisa ouvir alguma coisa. O brasileiro, segundo o professor Peer, ele é um professor que ele dá sempre grandes matérias. Ele falou assim que ele estava no saguão esperando um avião e tinha um cara comendo e o cara olhando para a televisão. E o cara comendo, olhando para a televisão e de repente a televisão desligou. E o cara ficou com o lanche na mão, parado, olhando para a televisão. O lanche parado, o cara não comeu mais, ele ficou olhando para a televisão porque a televisão parou, a televisão desligou. E aí, de repente, a televisão voltou, aí ele continuou comendo. Ele fala assim, porque toda pessoa precisa de uma distração. É por isso que a grande maioria das pessoas, quando chega na casa delas, ou ela liga a televisão, ou ela liga o rádio. Ela nunca fica em silêncio. Hoje em dia não tem mais rádio nem televisão. Ela pega o celular e vai fazer alguma coisa com o celular. Então, ele fala assim do problema que as pessoas têm de concentração. Hoje a maior dificuldade que as pessoas encontram é de meditar na palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele está sendo muito pouco ouvido. E uma coisa que eu perguntei para o Espírito hoje: como que você suporta morar em nós? Eu perguntei outra coisa para o Espírito Santo. Ele me disse que eu faço muita pergunta. Eu perguntei para ele assim: o que você fica fazendo quando nós te ignora? Se você for analisar, pensa bem, você na sua alma agora. Você moraria em você? Se você tivesse uma opção de escolha e você fosse escolher uma casa para morar, você moraria em você? Você vai em lugares que o Santo Espírito de Deus fica feliz? Você faz ou você ouve o Espírito Santo de Deus? Você sabia que isso é uma pergunta muito básica, muito simples, mas que pode mudar a sua vida, transformar ela? Se você olhasse para você e você falasse, eu não moraria dentro de mim. Aí o Espírito Santo fala, como que teria que ser para que você morasse? E aí você fala, teria que ser assim, assim, assim. Aí ele fala, então transforma para que eu continue em você. Caso contrário, você vai ter que fazer a oração de Davi. Não aparta de mim o teu Espírito. Porque o Espírito Santo, o primeiro princípio que ele quer dentro da nossa vida, ele quer ser ouvido. E a maioria das pessoas não consegue ouvir o Espírito. É por isso que tem muita pessoa dizendo sim, na verdade, quando ela está na intenção de fazer o não.
E tem muita pessoa dizendo não, e daí ela para pensar, ela ouve o Espírito, porque o Espírito nos convence, o Espírito fala, não vai, faz. Não vai, executa. Não vai, caminha. Não vai, isso aí. Então, quando eu aprendi a ouvir a voz do Espírito que fala comigo, eu comecei a tomar novas decisões diferentes. Eu parei de tomar decisões rápidas. Porque decisões rápidas te levam para profundidades mais rápidas. E aí eu comecei a tomar decisões mais lentas. Por quê? Porque eu comecei a ouvir o Espírito, que ele fala comigo. O que o Espírito fala com você? Eu comecei a parar para meditar em silêncio. A maior dificuldade é ficar em silêncio. Pastor, eu consigo ficar em silêncio fácil. A sua mente fica em silêncio fácil? Se eu pedisse para você fechar os olhos agora, você iria enxergar a escuridão que os seus olhos vão ver diante? Porque a maioria das pessoas, quando fecha os olhos, ele já automaticamente visualiza outra coisa. Se você colocar uma música, você visualiza a música, você visualiza tocando, você visualiza qualquer outra coisa. Então, você tem que trabalhar na sua mente sobre o silêncio. Deus opera em meio ao silêncio. Deus chega no jardim do Éden. Ele está em silêncio. Presta muita atenção nisso aí. Quando Adão ouviu, Deus vinha vindo. Você ouve Deus quando Ele está chegando? Porque o silêncio faz nós ouvir Deus. Se você está em oração, eu clamando, aí de repente eu silencio. E aí você sente que chegou em você? Você sente que está junto com você? Esses dias tinha uns membros da minha família assim que eu estava em um sonho, ele estava todo separado dentro de uma casa. E aí ele estava todo com medo. Com medo. Eu falei para eles, não tenha medo não. Isso não é nada. Mas ele estava com medo. Porque eles não tinham ouvido Deus. E aí eu saí na frente e falei, deixa eu mostrar para vocês como é que é. E lá tinha um homem de capuz, de preto, capuzado, cabeça baixa, não vi o rosto. Quando eu cheguei assim, mas eu de uma juntada pelo pescoço daquele homem. E eu joguei ele com tanta força no chão. Quando eu joguei ele no chão, ele estava com a máscara. Aí eu arranquei a máscara, mas era um boneco. E eu catei um limão. Eu esfreguei na cara dele. Seu cara lavada. Eu vou te lavar com limão. E eu falei para eles. Isso não é nada. Porque a dificuldade que nós temos é essa. Nós não ouvimos o Espírito. Por isso que nós estamos com medo de coisa que não é nada. Porque Deus fala que nós somos mais fortes. Deus fala que nós somos realmente mais do que vencedores. Então por que nós estamos com medo? Por que nós andamos como se estivéssemos derrotados, se nós somos pessoas fortes? Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está cada dia levando a novas dimensões de revelação, de profundidade. Eu disse que eu pergunto coisas para ele, mas ele também me pergunta coisas. Ele pergunta por quê. E aí eu falo, por quê? Por quê? Porque eu sou ignorante. Por quê? Porque o conhecimento não aplicado é ignorância. Nós somos os seres mais completos que tem na face da Terra. Nós temos o maior privilégio do mundo
E qual é esse privilégio que nós temos neste mundo? O maior privilégio que nós temos do mundo. A maior coisa que nós temos neste mundo é que nós viemos a este mundo para dominar sobre todas as coisas. Nós viemos para dominar sobre todas as coisas. Sobre o que você tem domínio? Já parou para pensar o que está no seu domínio? O que você domina? A ordem que veio do céu foi: vá e domine sobre tudo. Nós temos domínio até sobre a erva do campo. A terra só produz diante do nosso trabalho. A riqueza só aparece diante de uma ação que nós tomamos. A vinha está posta, mas nós só vamos conseguir alcançar alguma coisa se nós trabalhar por ela, ou se nós trabalhar nela. Porque a maior dificuldade que nós temos é que nós não queremos trabalhar na vinha de Deus. Nós queremos trabalhar na nossa vinha. O que é trabalhar na vinha de Deus? E o que é trabalhar na minha vinha? Porque eu plantei algo, mas Deus também plantou algo. E aí eu estou correndo atrás daquilo que eu plantei, porque eu não quero viver aquilo que Deus plantou. Quando nós vemos dois filhos aqui, quando um fala assim: eu vou trabalhar na vinha, mas não vai, esse cara aqui não vai, porque ele vai trabalhar na vinha dele. Qual é a vinha dele? Desocupação. Eu sou um desocupado e não quero me ocupar com as coisas de Deus. Agora, aquele que pensa e vai depois, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando na vinha de Deus. É por isso que a Bíblia está falando que as meretrizes e os ladrões vão entrar primeiro. Por quê? Porque eles largaram o que estava fazendo para fazer aquilo que Deus mandou. Porque a maior dificuldade que os cristãos têm é de obedecer a Deus. Deus vai julgar a humanidade pelo aquilo que ela fala, mas por muita coisa que poderia ter feito e não fez. O apóstolo Paulo fala: quando eu estava fraco, aí eu estava forte. Quando eu estava forte, aí eu estava fraco. Que momento que esse versículo se aplica na sua vida? Você sabe distinguir força e fraqueza? Você sabe distinguir força e fraqueza espiritual? Você está prestando atenção que cada versículo é uma profundidade muito grande que poucas pessoas param para pensar nele? Sabe por quê que você não entende essas coisas? Porque você não medita. Sabe por que vocês não têm tanta revelação na profundidade do escondido? Porque vocês não meditam no versículo. Porque o que Deus está falando para Josué: medita no livro desta lei. Meditar é questionar o que está escrito. Você sabia disso ou não? Meditar é questionar o que está escrito. Quando Deus fala assim: Deus é o dono do ouro e o dono da prata, então eu vou meditar. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Por que Deus é o dono do ouro e o dono da prata? Porque Ele é o criador de todas as coisas e aquele que cria tem por si o direito. Os discípulos perguntam para Jesus, coisa que vocês também nunca pararam para pensar e nem subiu para a sua cabeça, nem passou pelo seu entendimento. Uma coisa simples. Jesus pergunta: quem eu sou? E cada um fala uma coisa. Tu és um profeta. Tu és quem? Elias. Tu és João Batista. Tu és? Aí eu pergunto: o profeta, ele reina no quê? O profeta não tem reino.
Jesus não é profeta. Só que as pessoas nunca pararam para meditar nesse versículo. As pessoas nunca pararam para meditar o que eles estão falando. Tu és um profeta. Aí Pedro fala, não és um profeta. Tu és o? Porque profeta não tem reino. Cristo tem reino. Deus tem reino. Porque tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, não compara Cristo com um profeta. O budismo fala que Cristo é um profeta. O islamismo fala que Cristo é um profeta. E se você for pegar esses homens, eles vão falando que Cristo é profeta. Em várias religiões, profeta não tem reino. Nunca trata Cristo como profeta. Se você não entender a profundidade da parábola, tô indo e não vai. Não vou, mas cumpriu com o que tinha que cumprir. Sabe o que ele está dizendo? Para mim fazer a obra de Deus, não precisa ter vontade. Para fazer a obra de Deus, é o trabalho mais simples. Para fazer a obra de Deus, não precisa ter vontade. Simplesmente eu tenho que fazer. Sem querer. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu não faço mais o que quero. Eu faço o que tem que ser. Por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu entendo a profundidade que Cristo está falando. Eu não faço o que quero. Eu faço o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito na obra de Deus? Aí tudo isso que você vai vivendo, tudo isso que você vai pegando, tudo isso aí que eu falei até agora, tudo isso que foi aplicado na sua vida, não é ter vontade para fazer. Não é ter vontade de orar para orar. Não é ter vontade de ler Bíblia para ler Bíblia. Não é ter vontade de ouvir pregação para ouvir pregação. Não é fazer as coisas na tua vontade. É fazer as coisas contrariando a tua vontade. Isso é renúncia. Eu estou fazendo contra a minha vontade. Estou fazendo porque tenho que fazer. Agora você está vendo que a transformação ficou mais difícil. Porque para mim ser transformado... Desculpa. Eu não quero ser transformado. Mas é necessário ser transformado. Nicodemos não queria um novo nascimento. Mas Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então Jesus está falando, é necessário. Então nunca esqueça, não é o querer, não é a vontade, é necessário. Se você não entender o que é necessário, a sua vida não tem transformação. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. É o que tem que ser feito. O que Jesus está mostrando aqui para nós, nessa parábola, que o filho não está fazendo o que quer. Está fazendo o que tem que ser feito. Está fazendo o que realmente tem que ser executado. Então, nesse momento, nós vamos entrar em oração. Para que nós vamos orar? Nós vamos orar porque temos que orar. É necessário. Nós vamos orar para quem? Pelos que não vieram. Não vou orar para esse povo não. O povo está dormindo lá. Soldados de Davi foi para a guerra. Chegou um momento que tinha um povo cansado. E eles deixaram a bagagem e ficaram um pouco dos soldados. E os outros continuaram avançando. Avançaram, conseguiram pegar suas famílias, destruir o inimigo. Aí quando eles voltaram, aqueles que ficaram, aqueles que foram para a guerra, falaram assim, não, vocês podem pegar a sua família de vocês aí, mas das riquezas que nós conseguimos, vocês não vão levar nada. E Davi falou assim, não. Reparte tudo por igual. E aí, daquele dia em diante, saiu uma lei.
Davi criou. Que todo soldado, entrando em campo de batalha ou não, teria direitos iguais. Então, eles não vieram, mas vocês vão orar por eles. Eles têm direitos iguais. A batalha, quem está batalhando somos nós. Quem está brigando somos nós. Mas nós vamos dar uma bonificação para eles. Por quê? Porque é necessário. Então, não faça aquilo que você quer. Faça aquilo que é necessário. Faça aquilo que tem que ser feito. Faça aquilo que realmente você foi chamado para fazer. E o que eu fui chamado para fazer? Nós somos chamados para obedecer. Nós somos chamados para contrariar a nossa própria vontade. Eu, cada dia que eu estou andando, conversando com o Espírito, que agora eu tenho muito tempo, eu aprendi a ter um relacionamento com o Espírito muito grande. Eu estou entendendo o que Benihim falou. Eu estou entendendo o que Kennedy Heng fala. Eu estou sabendo o que é isso agora. Agora eu estou entendendo que esses caras estavam falando de caminhar, de conversar com o Espírito. E de como que é ter uma vida espiritual. Diante dessas caminhadas, o Espírito Santo me mostrou a religião. E ele falou para mim, você é religioso. Mas eu quero que você seja um cristão. Porque a tua religião coloca crenças em você. Você quer ir para o céu. Falei, todo mundo quer ir para o céu. Aí ele falou assim, qual é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aonde? Na terra. Aí ele falou assim, ó, é o reino de lá, acontecendo aqui. Só que você quer abrir mão daqui, vai acontecer lá. Só que se não acontecer aqui, você não sobe lá. Aí você vai entendendo, meu Deus, é a oração tão simples. Seja feita a tua vontade aqui. Então é Deus operando na... E a gente não quer que Deus opera na terra porque nós temos uma religião. Não seja religioso. Seja um cristão. Seja um cristão. Sirva a Cristo. Vou falar para você. Cristo, sem nenhuma heresia, está além da Bíblia. Está além. Bíblia é caminho para as pessoas que não conhecem Cristo. Mas quem conhece Cristo, com Bíblia ou sem Bíblia, ele vai para o caminho. Você não precisa de uma Bíblia. Você precisa do Espírito que te coordena para Cristo. Tem muitas pessoas andando com Bíblia longe de Cristo. Você não precisa de uma Bíblia. Você precisa do Espírito Santo, que é uma Bíblia em você. Quando o Espírito Santo falar com você, você vai entender. Nunca esqueça disso. Cristo está além da Bíblia. Cristo não está limitado na Bíblia. A Bíblia é um manual, um ensinamento. Um livro que tem atos proféticos. Um livro que nos ensina o caminho. Mas o caminho vai muito além. A sua oração vai além da oração que está escrita aqui. A sua profundidade de experiência vai além daquilo que está aqui. Mas vai depender tudo de você. Se dependesse da Bíblia, só o fato de você ter ela na sua casa era para você ser diferente. E não é. Porque se fosse assim, era para as bibliotecas ser mais espiritual do que as igrejas. Mas não é bem assim. Se fosse isso, era para a internet. Em vez de ter janelas, que nem diz lá no Google, Windows, né? Em vez de ser janelas, deveria ser anjos.
Anjos, anjos, anjos. Por quê? Tanto de versículo que tá voando lá. Não é. Não é. Se fosse assim, era pro celular, então. Não é. Cristo está além da Bíblia. Ter uma Bíblia debaixo do braço não significa nada. Nada. Então, pega essa para você, analisa a sua vida e que a transformação é necessária. Vamos orar. Vou fazer uma breve oração. Se porventura você quiser dormir, pode dormir. Falar, ó, tem um compromisso amanhã, preciso ir para casa, pode ir. Falar, ó, tô cansado mesmo do dia, tô com fome. Fica à vontade. Deus entende, Deus sabe. E é a nossa parte. Acho que cada um tem uma parte a cumprir no reino de Deus. Pedro cumpriu a dele. Paulo cumpriu a dele. João cumpriu a dele. Não queira comparar a função de Pedro com a função de João. Bem que Pedro tentou. E Jesus disse: pouco importa. Cuida da sua vida. Só que, se vocês for analisar, nós falamos isso de Pedro, né? Pedro tem uma profundidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Se você não meditar, você nunca vai saber. Sabe o que Jesus perguntou para ele? Pedro, você me ama mais que a estes? Sabe o que Jesus está falando? Pedro, você me ama mais do que qualquer um aqui. Sabe o que Jesus está falando? Que o amor de Pedro por ele é maior do que o que os outros tinham. Tinha muitos, talvez, que nem amava tanto assim. Mas quando Jesus pergunta, tu me amas mais do que este? E quando Pedro fala para ele assim, ó, tu sabes. Prega o amor, HP. Vai ver o que é esse amor aí. Pedro falou. Um amor que ama todos. Não, não. Jesus fez a pergunta para Pedro. Mais do que estes. Sim. Então você está disposto. Por quê? Porque não é um amor fingido. Você teve a coragem de assumir. Eu te amo mais do que o outro. É difícil isso aí. Bater no peito e falar, eu te amo mais do que o outro. Eu te amo mais do que aquele. Eu te amo mais do que aquele. Eu te amo mais do que aquele. Aí ele falou, então vai. Faz a minha obra. Salmo 18. 118, se eu não me engano. Jesus está falando. Jesus é a pedra de esquina. Aí Jesus fala, tu me ama, Pedro? Mais do que esse? Aham, eu te amo. Agora, você é a pedra. Sabe o que Jesus está falando? Pedrão, você é igual eu. Por quê? Que é este amor que eu queria que eles tivessem. Então isso é o maior que nós não conseguimos entender, assim, de abrir a mente e de meditar na palavra. Não o porquê perguntou 3 vezes, mas a última vez que Jesus perguntou para Pedro. E que Pedro disse, tu sabes. Aí eu pergunto, Deus sabe quanto você ama ele? Então vamos orar. Pode orar aí, sentado, de joelho. Eu vou orar só um pouco do microfone, depois eu vou me manter em uma parte de silêncio. Depois, após o silêncio, aí eu estarei retornando para minha casa. Se assim Cristo me permitir e o Espírito me liberar nessa noite. Senhor Deus, que nessa noite, ó Pai, nós venhamos mais uma vez nos apresentar diante de Ti. Apresentamos a Deus ali uma oração de início de perdão, de agradecimento,
A Daniele apresentou a Deus ali uma oração, meu Pai, familiar, uma oração matrimonial. Apresentamos ali, ó Deus, o louvor através da vida do Aldenir, do Gabriel, ministrando o louvor diante da tua presença. Senhor Jesus, louvamos e engrandecemos o teu nome em cada louvor. Oramos, ó Deus, pelos ministérios através da missionária Cláudia. Cantamos, ó Deus, ali a cada ministério. Colocamos ali em oração, em clamor, os ministérios que se encontram dentro de uma denominação constituída nos tempos de hoje como igreja. Senhor Jesus, mas nesse momento eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, nossa própria vida, Deus. Pois não existe oração mais profunda, oração mais grande, a não ser aquela oração que é para mim mesmo, para a nossa vida. Nós não poderíamos, ó Deus, transportar outras pessoas com sede. Nós precisamos tomar água, saciar a nossa sede, para assim matar a sede do irmão, da irmã. Então é necessário que nós possamos estarmos fortes. É necessário que nós, ó Deus, ficamos, meu Pai, ali disposto. É necessário que nós nos alimentamos para que assim nós possamos carregar, transportar. Naquele momento que Elias comeu aquela comida celestiana e que ele caminhou 40 dias e 40 noites, mas ele só caminhou após ter comido, após ter se alimentado. No momento em que Moisés se alimenta, não sei em que momento que foi, mas ele subiu ao monte e permaneceu lá 40 dias e 40 noites, diante apenas de um alimento, que não sei qual foi. Mas de uma coisa eu sei, ó Deus, que antes de uma grande missão, eles se prepararam para essa missão. Então nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida, nós queremos colocar, ó Deus, ali como se fosse um prato espiritual. E aonde nós queremos apresentar aquilo que é necessário para a nossa vida. Precisamos de uma paz. Precisamos, ó Deus, de uma saúde. Precisamos, ó Pai, ali de uma tranquilidade. Precisamos, ó Deus, ali, meu Pai, de disposição. Precisamos de uma audição apurada para ouvir o Espírito. Precisamos, ó Pai, de profundidades espirituais. Precisamos, ó Deus, de uma compreensão, de um entendimento maior. Nós precisamos, ó Pai, constantemente da Tua presença. E nós sabemos o quanto isso é necessário para a nossa vida. Sabemos o quanto isso é fundamental. Então, ó Pai, nessa noite nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha preenchendo a nossa vida, com toda a força espiritual necessária que nós estamos, ó Deus, encarecidamente necessitados. Para que toda frieza, para que todo sono, para que todo cansaço físico, para que toda distração mental, ó Deus, não seja, meu Pai, aí um impedimento, uma barreira. Senhor, nós clamamos o Senhor nessa noite, para que o Senhor, ó Deus, venha, meu Pai, com grande impacto na nossa vida espiritual, ó Deus, nos aprofundando ainda mais espiritualmente, ó Deus, em uma comunicação maior, ó Deus, com o Teu Espírito, para que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, estar com uma audição apurada, assim como Paulo estava, meu Pai, em momentos, ó Deus, de ouvir a voz do Espírito e ser guiado constantemente pelo Espírito Santo. Não guiado pelos caminhos que ele queria, porque ele escolheu muitos caminhos. Ele mesmo disse aos romanos que ele fez muitos e muitos planos para estar diante dos romanos. Deus, mas ele disse que o Espírito Santo o conduziu por outros caminhos. Ele criou os seus planos, fez tudo o que era necessário para visitas, para as viagens, mas as viagens
e as visitas que ele fizeram foram tudo planejado pelo teu Espírito. Sabemos que nós possamos planejar. Sabemos que nós possamos escolher, que nós possamos, ó Deus, querer até determinar alguns caminhos. Mas é o teu Espírito que nos guia. Então nós queremos aprender, ó Pai, a ser guiado por esse Espírito, pelo Espírito Santo de poder. Nós precisamos, ó Deus, viver essa vida espiritual. Nós precisamos viver essa profundidade espiritual. Nós precisamos viver essa compreensão espiritual. Essa compreensão, ó Deus, que vai além do nosso entendimento, que vai além daquilo que nós lemos, além daquilo que nós sabemos. Deus, nós precisamos desse impacto, meu Pai, de uma presença espiritual, do sobrenatural, que homens apresentaram, que pessoas apresentaram, ó Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos eleva, meu Pai. Nos eleva às maiores profundidades de espiritualidade. Nos eleva, ó Deus, em lugares, meu Pai, de profundidades espirituais. Queremos, ó Deus, e precisamos entender a ação espiritual em nossas vidas, que rege a nossa vida, que rege o nosso corpo. Pessoas que brigam, Deus, constantemente com a sua carne, sem entender o seu espírito, sem entender, ó Deus, qual é a missão, sem entender, ó Deus, qual é a determinação, sem entender, ó Deus, qual é os mandamentos espirituais. Então nós precisamos constantemente, ó Pai, nós necessitamos constantemente das profundidades espirituais. Nos eleva, Deus. Nos eleva nessas profundidades espirituais que nós precisamos alcançar de Ti. Precisamos viver, ó Deus, uma vida espiritual. Precisamos, ó Deus, constantemente, meu Pai, assim como o Senhor tem aberto já os nossos olhos espirituais, para que nós possamos, ó Deus, viver, meu Pai, de impactos e impactos de santidade em santidade. Compreendendo, entendendo, sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor Jesus, que nós possamos, com a vida espiritual, entender e compreender o que é uma verdadeira renúncia. O que é, ó Deus, uma verdadeira ação. Nós sabemos que oração sem ação não tem cabimento, não tem fundamento. Porque nós precisamos agir. Nós precisamos fazer. E quando nós clamamos pelo Espírito, é porque nós precisamos, ó Deus, de uma vida espiritual, para podermos, meu Pai, irmos adiante de pessoas, de vidas, de almas, para podermos, ó Deus, orientar as vidas, orientar as almas, para que nós possamos, ó Deus, caminharmos constantemente em vidas espirituais, andando sempre à frente do problema, à frente da dificuldade, à frente, ó Deus, de qualquer coisa que possa querer acontecer, para que as coisas não nos peguem de surpresa, mas que nós possamos estar preparados. O Espírito Santo veio para nos preparar. O Espírito Santo veio, ó Deus, para colocar em nós, meu Pai, uma visão futúrica, que nós possamos olhar o futuro. Deus, em nome do Senhor Jesus, sabemos que o Espírito Santo ele nos conduz a caminhar pelo tempo. Sabemos que o Espírito Santo nos leva ao passado. Sabemos que o Espírito Santo ele pode nos conduzir, ó Deus, a visões, a lugares, meu Pai, que o corpo às vezes não consegue ir, mas o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos leva, Deus, a lugares inimagináveis. Aquilo que Jesus disse, que não subiu para o nosso coração e não passou pela nossa mente, são coisas, meu Pai, que nós conseguimos fazer através de uma vida espiritual. Então nós precisamos, ó Deus, dia após dia, entender essas profundidades, entender esses graus de espiritualidade que o Senhor tem disponibilizado para nós. O Senhor tem disponibilizado para nós o Espírito Santo de poder, um Espírito inabalável, um Espírito forte, um Espírito, ó Deus, que é um verdadeiro guerreiro. Porque para não desistir de nós, tem que ser um guerreiro. Senhor, em meio às fraquezas, quantas vezes que nós desistimos, quantas vezes que nós paramos, mas o Espírito Santo não parou em nós. E Ele nos levantou, nos colocou de pé. Ele tem nos ensinado a caminhar dia após dia. É o verdadeiro amigo, é o verdadeiro irmão, é o verdadeiro Deus que não nos abandona. Então nós precisamos de uma compreensão maior espiritual. Nós precisamos entender a nossa vida, a matéria da espiritualidade da nossa próprio ser como cristão, como os verdadeiros filhos de Deus. Sabemos que nosso corpo será transformado. Sabemos que a nossa vida será transformada. Se nós vamos ser transformados, se a nossa vida é transformada, se a nossa mentalidade é transformada, Jesus disse que nós devemos nascer do Espírito.
Então nós precisamos compreender, ó Deus, essas profundidades espirituais. Nós precisamos já começarmos a viver essa profundidade espiritual. Porque aonde nós vamos chegar se nós não entendemos o princípio da espiritualidade humana cristianismo? Deus, nós precisamos, como cristão, nós precisamos, meu Pai, como verdadeiras pessoas que se diz servos de Deus, entender o Deus que é Espírito. Nós precisamos, ó Deus, servir o Senhor em Espírito. Jesus, ele trouxe muito para o lado espiritual. Ele disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele disse que um novo nascimento em espírito. Ele disse para uma nova caminhada em espírito. Ele disse para um novo ensinamento em espírito. Então nós precisamos compreender, entender o grau de importância que uma vida espiritual precisa e necessita. Precisamos, ó Deus, irmos além. Entender que as queimaduras, os trupicos, entender que a nossa carne não se compara ao que nós podemos alcançar a profundidade espiritual. Jesus disse para os discípulos: o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então nós precisamos entender desse espírito que está pronto. Pronto para quê? Pronto para ir aonde? Pronto para fazer, ó Deus, o quê? Quando Pedro olha para aquele homem coxo, diante, ó Deus, daquela porta formosa, e ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E o que nós temos? Ele tem uma espiritualidade elevada. É o sete espírito que estava diante do trono de Deus. Aquele espírito que Jesus clamou e que Jesus disse: eu vou derramar sobre toda a carne. E todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que operou através da vida de Pedro, de Paulo e dos outros discípulos, é o mesmo Espírito que opera nos dias de hoje. É o mesmo sol, é a mesma lua, é a mesma terra, é a mesma atmosfera. Senhor Jesus, estamos praticamente, ó Deus, quase, meu Pai, não geograficamente, mas em região mundana. Estamos, ó Deus, no mesmo planeta, servindo o mesmo Deus, praticamente só em épocas diferentes. Mas nós estamos, ó Deus, ali, meu Pai, vivendo, tendo a oportunidade do mesmo jeito. O que mudou na nossa vida? O que mudou da nossa vida para a vida deles? É que eles entenderam a espiritualidade humana. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que nessa noite nós possamos entender a compreensão da espiritualidade humana. Que nós possamos entender, ó Deus, as profundidades de andarmos em espírito. Que temos, ó Deus, o que Paulo ensinou muito para a nossa vida. Quando Paulo apresenta dons espirituais, Paulo apresenta ali ministério espirituais. Ministério, ó Deus, que ele é concretizado em espírito. Não existe um ministério carnal, mas o ministério ele é espiritual. Quando nós dizemos de talentos, quando nós falamos de dons, todos isso, ó Deus, tem operado no espiritual. Nós queremos, ó Deus, aí uma palavra do profundo escondido, tem que ser espiritual. Nós queremos, ó Deus, uma revelação da sua palavra que vai além do que está escrito, tem que ser espiritual. Nós queremos louvar com as maiores profundidades, com as tonalidades mais perfeitas que o mundo possa criar, também tem que ser espiritual. Nós queremos que a palavra queime em nossos corações. Nós queremos que as palavras entrem como uma espada a fio de dois gumes, que também tem que ser espiritual. Deus nos ensina a valorizar o Espírito Santo que é em nós. Nos ensina a usufruir, a parar para ouvir e a limpar essa casa, a casa que está sendo transformada, para que
o habitante dela possa, Deus, habitar não somente em um barraco, mas que o nosso templo, que o nosso corpo possa se tornar, ó Deus, uma verdadeira mansão para confortar aquilo que é de mais importante que está sobre essa terra, que é o Espírito Santo de poder, que está, ó Deus, em nossa vida, nos guiando. Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nós. Faça os ajustes que for necessário. Faça aquilo que tem que fazer. Espírito Santo nos guia da forma que tem que ser guiado. Espírito Santo nos orienta como tem que ser orientado. Esquece a mentalidade, os neurônios, mas coloque em nós percepções espirituais. Sabemos que não conseguimos prever, não conseguimos adiantar, não conseguimos mudar uma agulha se não for pela tua percepção espiritual. Sabemos, ó Deus, que o corpo sem o espírito é simplesmente morte. É simplesmente um corpo sem vida. Então nós necessitamos, dia após dia, dessas profundidades espirituais. Vem, Espírito. Vem renovando nessa noite. Vem, Espírito. Renova-nos. Precisamos ser renovados. Precisamos de uma nova profundidade. Renova-nos, renova-nos, renova-nos. Precisamos de renovo. Precisamos, ó Espírito Santo, sentimos algo novo de Ti. Renova os pensamentos, renova a atitude, renova a ação. Renova, Deus, o azeite sobre a nossa cabeça. Traga um renovo ao Espírito Santo. Precisamos ser renovados constantemente. Renova a nossa vida. Renova o nosso ministério, o nosso chamado. Renova a nossa caminhada. Precisamos, ó Espírito Santo, parar com essas percepções humanas. Parar com esse, ó Deus, esse sistema religioso que bloqueia até a nossa comunicação, o nosso contato com o Senhor. E nós precisamos viver o verdadeiro cristianismo. Precisamos enxergar sempre ao lado que Cristo está. Precisamos olhar constantemente para Cristo e parar de enxergar as dificuldades e os problemas. Precisamos, ó Deus, enxergar muito além. Sabemos que a fé que diz que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é porque já existe. Então nós cremos em algo que já existe. Então nós precisamos, ó Deus, com os olhos, meu Pai, espirituais, enxergar aquilo que já existe no reino espiritual e que vai, ó Deus, se tornar em matéria, aonde nós vamos poder tocar na nossa carnalidade. Senhor Jesus, Senhor Deus, renova-nos, 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 renova-nos. Precisamos sermos renovados. Renova-nos. Precisamos de um renovo. Precisamos, ó Deus, viver, meu Pai, de uma leveza espiritual. Aquela leveza que Pedro sentiu no momento em que andou sobre as águas. Precisamos, ó Deus, sentir a leveza espiritual, meu Pai. Leveza que muitos, ó Deus, sentiram quando estava na Tua presença. Precisamos, ó Deus, sentir o ardume em corações, mediante a Tua palavra, mediante ao que o Senhor fala, porque o Senhor fala palavras espirituais. Senhor Jesus, Senhor Deus, renova-nos, 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 renova-nos. Precisamos sermos renovados. Venha renovando, ó Deus. Venha renovando. Venha renovando. Venha renovando. Venha renovando. Venha renovando. Venha renovando a nós. Porque nós precisamos dia após dia. E nos abençoe, nos guarda, nos fortalece, nos instrui e nos capacita para a glória do Seu nome. E abençoa, Deus, cada vida, cada alma dessa igreja. Abençoa cada membro. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus.
a cada pessoa, meu Pai, que faz parte desse ministério. Não conseguiram estar neste momento. Abençoa o Ministério Avivalística, Ministério Avivamento Bíblico. Abençoa nosso pastor, presidente Campo, pastor Fernando. Abençoa nosso pastor Levino. Abençoa nosso pastor Onésimo. O Senhor vem abençoando, Deus, cada pastor, cada alma, cada vida. Abençoa a vida desses homens de Deus que está em uma missão grandiosa nessa terra. Capacita eles, fortalece, instrui pelo teu querer, da tua vontade, e pela tua santa misericórdia pela vida deles, em nome de Jesus. E abençoa, Deus. Abençoa nossas vidas. Nos conduz para os nossos lares em segurança. Nos conduz, ó Deus, aí para o nosso aconchego da nossa casa, em paz e tranquilidade. Para que nós possamos, ó Deus, despertarmos ali, meu Pai, glorificando ao teu nome. Feliz, nós possamos, ó Deus, não nos dedicar ao sono, mas à vigília da oração. A oração aqui na igreja é só uma pausa para uma continuação em nossos lares, em nossas casas, no ambiente que nós vamos estarmos. Então, Senhor, nos abençoe, nos guarda, ilumina e nos ajude nessa peleja de vida renovada, vida transformada, vida mudada, para a glória do seu nome, para o santo nome, agora e para todo sempre. Toda a igreja diz: Amém. Aleluia.